Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Então, basicamente, a aula se resume ao comprei o meu laser. E agora? O que nós fazemos? Que é a pergunta que a gente se faz. Quando nós compramos uma máquina, basicamente a gente tem duas possibilidades. A maioria das pessoas compra como um investimento, algumas pessoas, isso é uma evolução natural do nosso negócio. A gente precisa oferecer alguma coisa a mais para o nosso paciente, então, para alguns é mais um gasto indireto do que um investimento. No meu caso, eu comprei, e como muitas pessoas aqui, depois de muito pensar, fazer conta, como é que eu vou fazer o dinheiro voltar depois que eu investi 100 mil, 200, 300 mil reais em uma ponteira ou diversas ponteiras. Então eu pensei nele no investimento, eu não tinha muita opção de como tratar. Eu enxergo cada um dos negócios que eu tenho na minha clínica como uma unidade de negócio. Eu classifico como lojinhas quando eu vou conversar com as pessoas que trabalham junto comigo. Então eu tenho um laser e esse laser ele vale o equivalente a uma loja. Se você for comprar uma franquia, a gente vai conversar depois sobre isso, ele tem um preço de diversas franquias. Aí você vai adicionando aparelhos e você monta, e é o que eu montei na minha estrutura, pequenas lojinhas, unidades de negócios que tendem a se complementar, como quando você vai num shopping e você tem coisas que agregam valor uma a outra e facilita a visita. Fica mais interessante ir para a clínica, porque tem mais coisas. Então, se a gente pensar em franquia, quanto custa uma franquia, né? Se você tiver o valor que você vai investir em dólar e quiser comprar uma franquia, você tem alguns valores aqui muito semelhantes ao que a gente tem quando a gente compra um aparelho de laser. Então, a gente deve pensar em retorno de investimento e tratar como um negócio qualquer e não só como uma máquina, né? Então, eu penso quanto tempo isso vai demorar, o lucro que eu tenho que ter por semana, como que eu vou otimizar esse aparelho, e a gente trata, então, dessa maneira. Eu tenho uma pessoa que é responsável, ela gera planilhas, ela mostra quanto cada ponteira está sendo utilizada, a gente faz programas de tratamento diferente, onde a gente associa coisas, e se eu tenho um aparelho que faz determinada função, eu utilizo ele para tudo que eu tenho de possibilidades, né? Então, faz parte de todos os negócios a gente estudar quanto custa, quanto a gente está investindo, qual que é a hora desse aparelho, para eu poder precificar a minha máquina. E algumas possibilidades. A gente pode, por exemplo, no nosso trabalho como dermatologista, dar, por que não, uma sessão para quem faz uma toxina, para que ela conheça o que é o aparelho, como ele funciona e as possibilidades para fazer novos tratamentos com a gente. Vou deixar, então, 7 dicas finais, que são coisas que a gente utiliza no nosso consultório, que se você trata isso como um negócio, você deve pensar como um negócio, então. Você tem que oferecer novas possibilidades para os seus pacientes. Então, se você não tem condição de comprar, por exemplo, ponteiras, você pode alugar ponteiras ou comprar junto com outros amigos ponteiras. Você pode procurar no Google se tem empresas que fazem locação de ponteiras. Uma outra dica é sempre associar, né, no seu aparelho diferentes tecnologias. Uma terceira dica é utilizar frases de impacto. Quando eu estou conversando, eu sempre gosto de falar, olha, a literatura médica sugere que a repetição de tratamentos tem efeitos acumulativos e sinérgicos, a gente vai acordar esses fibroblastos, você deve repetir isso por várias vezes, eu acredito que isso entra na cabeça do paciente e ele acaba voltando de tempos em tempos para fazer. Se você tem outros médicos que trabalham com você, como é que você remunera? Isso é complicado. Tem gente que paga 20% da indicação, 30%, 40%, 50%, mas além dos custos pesados que você tem de montar a sua clínica, você ainda tem custos de impostos que você tem que pensar quando você vai remunerar. Então, cada um tem que estudar, e eu conversei com muitas pessoas para chegar em um valor de quanto a gente remunera quando outros médicos fazem procedimentos dentro da clínica. Uma anestesia para os procedimentos, eu gosto sempre de deixar o paciente já anestesiado enquanto ele está esperando. A gente já chega no consultório, ele é orientado a retirar a maquiagem para não perder muito tempo na hora de subir, lavar o rosto e etc. Já chega com tudo pronto na sala de procedimentos. Voltando para a questão de treinamento pessoal, eu acho que a gente deve melhorar a forma como a gente lida com o nosso negócio, porque a gente aprendeu a ser médico, então vale a pena contratar eventualmente consultorias para ajudar a alavancar o seu negócio.
Ao longo dos anos eu contratei 3 ou 4 vezes consultorias. Elas não são caras, mas elas não são baratas, depende de quanto você fatura. Basta você entrar no Google, procurar, você vai encontrar empresas que cabem no seu bolso e que dão pequenas dicas que fazem grandes diferenças. E cada uma das vezes que eu trouxe uma consultoria, um ano depois a gente teve salto quantitativo na forma como a gente trabalhava, a qualidade do atendimento e os retornos financeiros foram bem mais significativos também. Então, eu acho que uma dica final também para a gente otimizar e melhorar o nosso atendimento é fazer igual os dentistas fazem, porque eu nunca saio do meu dentista sem ter marcado a próxima sessão. Todos os softwares, eles permitem que você deixe pré-agendado um lembrete para que alguém na sua clínica entre em contato com o paciente e marque uma nova sessão. Então, essa acho que é a dica final. E, basicamente, é isso aí, pessoal.